Gente, só um minutinho, já volto, tá? Então, agora eu vou apresentar a metodologia de ensino da disciplina. Vou apresentar minha tela. Vocês estão vendo a apresentação? Estamos. Sim, prof. Então, tá bom. Gente, a nossa disciplina ela é de tratamento de resíduos industriais. Então, agora eu vou apresentar para vocês como que nós vamos proceder durante esse período de flash, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, podem fazer, fiquem à vontade, tá bom? Então, dentro da nossa disciplina, nós vamos trabalhar um pouco sobre esse conceito do gerenciamento dos resíduos industriais, porque o gerenciamento, ele é muito além, muito mais do que um simples tratamento dos resíduos, uma simples disposição final dos resíduos. Então, é toda a parte de gerenciamento mesmo desses resíduos. Claro que de forma muito resumida. Como vocês sabem, em outros cursos, como, por exemplo, a engenharia ambiental, isso é visto muito mais, de forma muito mais profunda. Então, a gente vai ter, assim, uma visão meio que geral de tudo e tentar se aprofundar um pouquinho em alguns assuntos. Então, o que nós temos, o que nós vivemos durante muitos anos, né? A gente tem aí uma questão bem complicada da poluição ambiental, isso devido aí ao processo de industrialização, de consumo, a cada dia mais o homem requer, né, o ser humano requer novas tecnologias, então tudo isso gera um grande impacto no meio ambiente. Devido a isso, alguns anos, recentemente, tem surgido um novo tipo de economia para tentar recuperar e minimizar esse efeito no meio ambiente, que é a economia circular, onde a gente preza a reinserção das matérias-primas, dos resíduos, novamente no ciclo produtivo, ou então, novamente, no ciclo da natureza, dependendo do tipo de resíduo, se ele é biológico, ou se é um resíduo material, né? Dentro disso, sabendo da poluição do meio ambiente, e que a gente tem que minimizar esse efeito no meio ambiente, nós temos os tratamentos dos resíduos. Esse tratamento de resíduo, ele vai vir casado, a gente vai tentar buscar um conjunto dentro da nossa disciplina, junto com essa parte da economia circular. Então, a gente não deseja simplesmente fazer o tratamento dos resíduos e dispor ele, né, uma disposição final. A gente vai tentar reinserir esse resíduo de alguma forma dentro do ciclo novamente. E é claro que a gente vai ver também as formas tradicionais que usualmente ainda é feito, principalmente no Brasil e nos países em desenvolvimento. Mas sempre pensando já, tendo esse pensamento à frente, porque vocês serão os novos engenheiros aí no mercado de trabalho e já será exigido isso de vocês. Então, dentro dos tratamentos dos resíduos industriais nós temos, basicamente, os tratamentos preliminares, primário, secundário e terciário. Então, a gente pode utilizar de um ou mais, normalmente, mais tipos de tratamento para a gente deixar o nosso resíduo, nosso efluente final, nas condições adequadas para reutilização ou para disposição final. E, diante de tudo isso, a gente tem também, durante um processo produtivo, não só um processo produtivo também, né, a gente pode falar aí da emissão de poluentes atmosféricos por meio dos veículos automotivos,
Então, a gente também vai estar preocupado com essa questão da poluição na esfera aquática, nos solos e também no ar. Dentro da nossa disciplina, nós vamos trabalhar todos esses conceitos em cima de um estudo de caso. Então, vocês vão trabalhar em cima de um estudo de caso, vão trabalhar tudo isso aí. Não vai ter as avaliações tradicionais. Então, como que a gente vai fazer? As aulas serão gravadas, não serão síncronas, as aulas dos conteúdos não serão síncronas, e o link vai estar disponibilizado no Moodle da disciplina. Slides, lista de exercício e todo o material de apoio também vão estar no Moodle da disciplina, então vocês já podem fazer a inscrição lá no Moodle, a disciplina é tratamento de resíduos industriais, e a senha é o código da disciplina. Como que vai funcionar a questão das nossas avaliações? Então, nós vamos ter a entrega de lista de exercício, que vai valer 15% da nota final da disciplina. Essas listas vão ter datas marcadas para a entrega delas, eu ainda não marquei essas datas, mas normalmente, assim que eu disponibilizo a lista de exercício, eu já informo qual será a data da entrega da lista de exercício. E tudo será feito pelo Moodle, tá bom? Então, eu vou abrir lá para vocês uma sessão para cada aluno e vou inscrever o e-mail de vocês que está lá no Moodle. Se caso vocês não conseguirem acesso, é porque vocês mudaram, houve alguma mudança de e-mail, então vocês me informem, tá? Quando vocês não tiverem acesso. Assim que eu fizer essa pasta, eu já vou mandar um e-mail para vocês para ver se todo mundo consegue visualizar a sua pasta e postar as atividades. 30% da nota vai corresponder a um post eu coloquei vídeos e fotos, mas vai ser só um vídeo, tá? Post de vídeo nas redes sociais, na verdade no Instagram, é 30% da nota. E o estudo de caso, trabalho escrito, vai corresponder a 55% da nota. Vocês não vão precisar apresentar esse estudo de caso. Semestre passado eu fiz a apresentação, porque eu estava na inocente esperança de que todos participassem da apresentação, para enriquecer o conhecimento de vocês. Não culpo ninguém por não ter participado tanto assim quanto eu imaginava que fossem participar, né, porque estava tudo muito corrido, então ninguém tem culpa nisso daí, mas eu decidi mudar essa forma, já que não senti que foi tão proveitosa assim, então vocês não vão precisar apresentar para todos, né, esse estudo de caso, mas a gente vai ter reuniões, então vou me reunir com cada grupo do estudo de caso, e eu vou ver a evolução de cada um de vocês. Aí vocês podem falar, professora, mas então eu vou saber só sobre o meu tema, mas o geral que eu quero que vocês aprendam, vocês vão aprender em qualquer tema que vocês estivessem desenvolvendo, tá bom? Então, o que seria essa parte do gerenciamento dos resíduos gerados num processo produtivo, seja qual for esse processo produtivo. É essa a moral da história, né? Se caso vocês não atingirem a nota, algum de vocês não atingirem no mínimo 6 para passar na disciplina, aí sim vai ser feita uma avaliação, que vai ser uma prova, como as que vocês já estão acostumados a fazer, referente a todo o conteúdo do semestre, tá bom? E daí essa nota também vai ter uma ponderação, essa nota do exame. Mas acredito que ninguém vai precisar ir para exame, fazendo tudo certinho, fazendo tudo bem feito, acredito que ninguém vai precisar ir para exame, não. Então, como que vai ser feito essa parte do estudo de caso? Vão ser feitas entregas pelo Moodle, então vão ser algumas etapas para a entrega desse trabalho, né? Como cada integrante do grupo vai ter uma pastinha no Moodle, isso porque vocês também vão entregar de forma individual as listas de exercício, então só um aluno que submete as etapas do trabalho e coloca o nome de todos do grupo lá nesse trabalho, tá bom? Como que vão ser divididos esses grupos? Na verdade, com a Ana Flávia não está ainda lá na nossa lista de alunos, então eu tinha feito essa divisão dos grupos sem contar com ela. Então, o que vai acontecer aqui? Na verdade, a única coisa que vai acontecer aqui é que eu tinha escrito que aqui seriam 5 equipes com 4 alunos e 2 equipes com 3 alunos, tá? Então, a gente só pode mudar aqui, a gente pode fazer 6 equipes com 4 alunos
e uma equipe com 3 alunos. Aí eu vou arrumar isso daqui e colocar no Moodle para vocês, tá bom? Então, aqui a gente faz 6 equipes com 4 alunos e uma equipe com 3 alunos. Tá. Então, agora vamos falar como que vão ser essas entregas, né, das partes do trabalho. Já tem data, tá bom? Então, vocês têm que entregar tudo na data certa. Se não entregar, isso vai ser descontado lá no valor da nota final do trabalho, certo? Então, já anotem aí as datas para não perderem os prazos, porque eu sei que serão muitos trabalhos de muitas disciplinas, então vocês têm muitos prazos. Normal esquecer, mas tentem já anotar e colocar um lembretezinho, tá bom? E assim como vocês têm um grupo, uma equipe de trabalho, então um vai lembrando o outro aí, tá? A primeira entrega vai ser no dia 9 de julho, tá bom? Dia 9 do mês que vem. Então, nessa primeira entrega, vocês vão fazer a descrição completa do processo industrial, fluxograma do processo com a identificação dos resíduos gerados. Então, vocês vão descrever todo o processo industrial que o grupo de vocês tiver escolhido, tá bom? Depois eu vou passar para vocês os temas também, cada grupo vai ter um tema. Depois, no dia 27, vocês vão fazer a descrição do gerenciamento e tratamento dos resíduos gerados. Então, vocês vão descrever como que os resíduos que foram gerados para a produção de determinado produto, né, pode ser feito o tratamento, pode ser feito o gerenciamento, se pode, tem, sei lá, vou dizer que beneficiamentos de arroz, vamos dizer assim. Então, vai ter lá as cascas do arroz. O que pode ser feito com essas cascas de arroz? Então, isso aqui pode ser no gerenciamento dos resíduos. Pode ser feito aí carvão ativado. Então, isso daí entra dentro do gerenciamento do resíduo. Ou então, vai ter lá, determinado processo, vai ter uma lagoa de estabilização ali para degradação da matéria orgânica. Isso daí também é também é um tipo de tratamento, né? Então, vai entrar tudo aqui dentro do gerenciamento de resíduo. Então, vocês vão descrever o gerenciamento, o tratamento, né, do resíduo, dos resíduos convencionalmente utilizados, e os principais fatores variáveis que influenciam no dimensionamento. Então, o que vai influenciar nesse dimensionamento? A vazão do efluente, a concentração de matéria orgânica, o pH, vocês vão descrever tudo que pode influenciar todas as variáveis que vocês têm que pensar na hora do dimensionamento dos equipamentos, do dimensionamento da estação de tratamento de efluente que vocês vão estar trabalhando. E vão falar também sobre as principais análises que podem ser realizadas nesses tratamentos e a importância das mesmas. Como assim? Dependendo do tipo de processo, vai ter que ser feito vamos dizer lá, a gente está trabalhando com um método biológico para a degradação da matéria orgânica. Então, é importante que tenha aí um controle de pH, é importante que tenha aí o controle da matéria orgânica, é importante que tenha o controle da temperatura. Então, vocês vão descrever as principais análises que tem que ser feita e também, se vocês tiverem acesso à informação de quanto em quanto tempo tem que ser feita determinadas análises. Então, vocês vão ter que descrever essa parte. No dia 9/8, vocês vão fazer uma análise crítica sobre a possibilidade da aplicação da economia circular na visão da ecologia industrial, simbiose industrial. Então, o que seria essa análise crítica? Por exemplo, vocês vão pegar o processo que vocês vão estar trabalhando e vão ver se vocês conseguem aplicar que seja um ponto da economia circular dentro desse processo. Professor, o que é economia circular? Vocês vão ver lá na aula o que é economia circular. Vocês vão ter 2 aulas falando sobre economia circular, sobre a simbiose industrial. Só adiantando para vocês não ficarem assustados. O que é essa simbiose? Simbiose, né, é quando um organismo ajuda, coopera na sobrevivência do outro. Então, seria exatamente isso. Por exemplo, um parque industrial pode ser aplicado simbiose industrial, onde os rejeitos de uma indústria podem se tornar matéria-prima da outra indústria. Então, isso seria, por exemplo, a simbiose industrial, que estaria colaborando aí com a economia circular, que seria retornar os resíduos, os rejeitos, no ciclo ali de produção.
E nesse dia também, dia 9/8, vocês vão apresentar a conclusão do trabalho. Então, vocês vão fazer uma conclusão, né, dizendo que, por exemplo, o processo de produção de tal produto passa por tais etapas e pode ser aplicado a economia circular nisso, nisso e nisso, mas só que de forma muito sucinta, não vai repetir o trabalho na conclusão, né? Certo? E depois, no dia 20/8, vocês vão entregar o trabalho escrito completo, ou seja, vocês vão juntar todas as partes que vocês já foram entregando e foram recebendo feedback de cada parte, só que agora vocês vão entregar com as correções, porque cada parte dessa daqui, cada entrega que vocês têm, os planos é que o mais rápido possível consiga dar um feedback para vocês. É claro que os planos nem sempre saem como a gente quer, mas às vezes pode ocorrer alguns atrasos aqui no feedback para vocês, porque também tem outras disciplinas que eu preciso fazer a mesma coisa, mas enfim, o quanto antes, o mais rápido possível, eu sempre vou estar entregando para vocês o feedback, vocês vão corrigindo, só que as correções, todas as correções, vocês me entregam aqui nesse final, porque nesses prazos aqui, eu vou estar corrigindo só essas etapas, tá? Então, nesse daqui, eu vou estar corrigindo só essa primeira etapa. Nesse, por mais que vocês me entregam essa e mais essa etapa nesse dia, porque vocês podem estar construindo um só documento e me entregando sempre o documento total, mas eu vou lá direto nessa parte aqui, na descrição, então eu vou corrigir só essa parte. Então, eu vou recorrigir todo o trabalho aqui no final. Então, assim, o trabalho de vocês, o que vocês têm que pensar? Que vocês têm que colocar tudo no trabalho, tudo que for importante, sem encher linguiça, então, para que não fique muito extenso, mas que vocês colocam de forma bem escrita tudo que é importante, tudo que é relevante, tá bom? Mas não precisa ser um trabalho aí de muitas páginas, não. Podem fazer de forma sucinta e bem escrita. Lembrando de escrever, vocês vão ser engenheiros, vocês já estão com um pezinho bem grande lá como engenheiros, então vocês têm que escrever de forma técnica e formal. Então, nada de meu resíduo, não é seu resíduo, você não quer esse resíduo para você, não é seu, pelo amor de Deus, se for seu, você vai ter que dar um jeito nele. Então, sempre quando você for escrever, você vai escrever o resíduo gerado, foi realizado, ou fez-se, ou da forma mais genérica, né, e mais formal, técnica possível aí na escrita de vocês, com um bom português e uma boa formatação. Então, qual que vai ser a estrutura do trabalho de vocês? Vocês vão colocar aí uma capa, contracapa, o sumário, o processo industrial com fluxograma de todas as etapas, juntamente com a geração dos resíduos, né, em cada etapa, o processo de gerenciamento, tratamento dos resíduos, a aplicação da economia circular e a conclusão e as referências bibliográficas, tá bom? São vários tópicos para o trabalho ficar bem organizado, mas como eu disse, não precisa ser nada muito extenso, só tentem não deixar faltar alguma informação muito importante, porque às vezes enche linguiça, mas não escreve o principal, né? Parece quando o marido chega com uma desculpa esfarrapada que não fala o que a mulher quer, mas começa a falar um monte de coisa nada a ver. Então, não é isso que a gente quer, tá bom? Então, aí fica a dica para vocês de fazerem um trabalho bem feito, bem escrito e organizado, tá bom? Então, deixem tudo aí na BNT, tudo bem formatadinho. Eu sei que é inevitável que vocês vão dividir as etapas do trabalho, então, assim, tenha sempre pelo menos uma pessoa para fazer essa formatação geral, para não ficar cada tópico de um jeito, tá bom? E é sempre importante que todos leiam, nem que o coleguinha fez a outra parte, mas que você leia e dê a sua opinião, porque você não pode saber só uma parte do conteúdo, porque lá na indústria você não vai ter os seus outros 3 colegas para te ajudarem, tá bom? Seria muito bom que tivesse, mas vocês não vão ter. Então, o importante é que vocês estejam por dentro de todo o assunto, mesmo que não seja você que tenha escrito, mas você vai ler e você vai entender e vai colocar a sua opinião ali também. Então, sobre esse trabalho, eu vou fazer com cada grupo reuniões de 30 minutos, preferencialmente no horário das aulas, mas pode ser que a gente tenha que marcar fora de horário de aula aí, por causa de estágio, por causa de alguma coisa assim. Todos os integrantes do grupo devem participar da reunião, então vamos tentar marcar um horário que todos devem participar. Por isso, já façam grupos com horários que sejam
de disponibilidades que sejam os mesmos, porque se vocês fizerem grupos que um só pode de manhã, o outro só pode à tarde, o outro só pode à noite, aí quando que a gente vai se reunir, né? Aí vocês vão falar na madrugada, pelo amor de Deus, madrugada meu filho já me incomoda bastante, tá bom? Então, cada grupo deverá se reunir com a professora no mínimo 3 vezes durante o período letivo. As datas das reuniões serão previamente agendadas e a nota do trabalho será individual conforme o envolvimento do aluno na realização do trabalho. Então, por mais que tenha um trabalho lindo no final, se eu notar que aquele trabalho lindo foi feito somente por um aluno, aquele aluno pode levar 100 e os outros colegas podem levar 0, tá bom? Então, que fique isso muito claro. E eu vou contar com a ajuda dos próprios integrantes do grupo, se caso houver um colega que não esteja colaborando. Então, vocês podem chegar até mim, podem falar, vai ter o meu total sigilo, eu não vou chegar no colega de vocês e falar, ó, o fulano falou que você não está fazendo. Eu vou ter meios de saber que ele não está fazendo, porque a gente vai ter reuniões, tá bom? Mas vocês podem chegar e falar comigo se tiver alguém que estiver dando problema aí nesse processo da realização do trabalho. Então, aqui tem os temas de estudo, tá? Os temas de estudo são produção de ração animal, produção de refrigerante, produção de sabão líquido, produção de tintas, produção de café solúvel, produção de macarrão, produção... Gente, eu não sabia como escrever essa produção aqui, mas é produção de frangos congelados para consumo. Seria os frangos que a gente compra no mercado, tá bom? Então, vocês vão falar desde lá do abate do animal, tá? Produção de polpa de frutas para suco. Bom, lembrando que, obviamente, eu não sei a fundo todos esses processos produtivos, estou esperando aprender com vocês, tá bom? E por isso que a gente vai fazer as reuniões e chegando as dúvidas, a gente corre atrás, a gente vai solucionando. Porque o meu principal foco aqui seria nessa parte do gerenciamento dos resíduos que, de forma geral, são utilizados os determinados tratamentos, né? Aqui, agora, eu vou mostrar para vocês um exemplo de um fluxograma. Quando eu falei de fluxograma de produção, que vocês têm que identificar as etapas dos resíduos gerados, eu vou mostrar um exemplo. Esse exemplo que eu vou mostrar para vocês, na verdade, foi um fluxograma que eu fiz lá na graduação, na disciplina de projetos. Só quero ressaltar que hoje em dia eu faria muitas modificações nesse fluxograma, mas eu não fiz para apresentar para vocês, justamente porque vocês também têm que ter essa análise crítica em cima disso daí e notar que esse fluxograma poderia ser muito melhorado, tá bom? Mas só para vocês visualizarem como é, de forma geral, um fluxograma que tem que ser construído, tá bom? Então, nesse fluxograma, só para ressaltar também, tem cheio de efeitos aqui de entrada nesse fluxograma. Na época, o professor adorava efeitos. Então, hoje eu estava até revendo os fluxogramas que eu tenho de todos os meus colegas da época de graduação, né? Gente, tem um efeito mais bizarro do que o outro. O professor, gente, ele fazia reuniões com a gente também, assim, né? Quando a gente mostrava a nossa apresentaçãozinha, assim, sem nenhuma animação, ele já começava, vai, coloca essa seta girando, vai, coloca não sei o quê. Então, era o professor que gostava disso daqui, tá bom? Então, por exemplo, aqui a gente tem a recepção da matéria-prima chegando, tem todas as etapas, né, que vai passando pelo controle de qualidade. Bom, eu não falei sobre o que era isso daqui, né? Esse fluxograma é sobre a produção de vidros. Então, aí depois do controle de qualidade vai passar ali pela recepção dessas matérias-primas, aí elas vão ser armazenadas, aí depois elas vão passar pelo processo de pesagem, aí tem tudo aqui, né? Aí elas vão passar por um processo de mistura, aí nesse processo de mistura vão entrar os colorantes, aí depois disso vai lá para o processo de fusão, nesse processo vai entrar ali, vai ter o uso de energia, vai ter o uso ali de suplementos, nesse processo vai ter a geração de resíduos gasosos, que está representado ali pelo RG, desse processo vai lá para a conformação, na conformação vai ter entrada também de água, aí depois nessa conformação a gente vai ter aí a geração
de resíduos sólidos e líquidos. Aí, depois da conformação, nós vamos lá para o recozimento, que também vai ter a geração aí de resíduos líquidos. Aí, depois, nós vamos para o controle de qualidade, daí a embalagem. Na embalagem também pode ter a geração de resíduos sólidos. Depois vai para o armazenamento. E a expedição do vidro finalizado. Então, só deixando bem claro aqui para vocês, olhando esse fluxograma, ele está numa conformação geral da forma que eu estou pedindo para vocês, mas aqui, olhando ele, eu já identifico muitos passos que tem mais geração de resíduos aí também, tá bom? Então, vocês têm que ter uma análise mais profunda. Lembrando que essa disciplina também, ela não tinha esse foco principal nessa parte do gerenciamento dos resíduos, não era isso. Mas aqui a gente está colocando esse foco, tá bom? Então, aqui, olha só, como vocês notam aqui, a gente tem esse retângulo, né, que ele, de onde, fora dele é o que está entrando dentro da indústria, dentro do processo de produção, e dentro dele é como se fosse um volume de controle, eu estou entrando dentro do processo de produção. Então, seria esse volume de controle aqui, esse processo de produção, tá bom? Então, assim, é só para vocês terem uma ideia de como é para ser um fluxograma, para não aparecerem umas coisas muito bizarras, mas vocês podem melhorar muito além do que está aqui, certo? Opa, tinha mais coisa aqui, eu nem tinha visto, mas enfim. Nossa senhora, tinha um monte de coisa. Os grupos, tá. A gente que vai escolher, professora? Sim, os grupos, vocês que vão escolher. E é o Iago que falou? Isso. Tá. Deixa eu... Bem lembrado, Iago, eu já vou colocar aqui para vocês no chat. Deixa eu ver aqui, eu tenho... Onde que está a planilha, que eu já fiz a planilha? Opa, acho que estava aqui. Aqui. Não é isso que eu quero. Tá. Eu vou colocar ali para vocês no chat a planilha que eu fiz, tá? Vocês já podem fazer os grupos. Agora, cadê a reunião? Tá. Então, deixa eu até abrir essa planilha aqui para mostrar para vocês, quer ver? Olha só, a planilha é essa daqui, tá bom? Eu acho que a Ana Flávia não está aqui, porque ela não está na minha lista lá. Mas, Ana, vocês podem se colocar aí, tá? Eu deixei para vocês editarem. Já até abram para ver se vocês estão conseguindo editar, tá bom? Nessa primeira aba aqui, a gente tem os contatos. Então, vocês vão colocar para mim aí o telefone de vocês, porque quando a criatura não responde e-mail, eu entro em contato pelo telefone. Já vão fazer um X. Se faz estágio, faz um X, daí coloca o horário de estágio. Se não faz estágio, faz um X, não coloca nada no horário, porque daí não faz estágio, tá bom? Então, essa primeira planilha aqui. Isso por quê? Porque eu quero ver, já quero saber, assim, mais ou menos os horários que os grupos vão ter disponíveis para a gente poder fazer as reuniões, tá bom? Na aba seguinte, nos grupos, eu já coloquei aqui todos os temas, tá bom? E daí vocês preenchem o nome dos grupos, certo? Então, vocês vão ter aquela conformação de grupos que eu falei para vocês. Só o Vinícius Zanquim, que ele vai fazer o trabalho de forma individual. Já tem um tema aqui que ele pode escolher também, tá bom? Então, vocês podem escolher, vocês vão escolher o grupo e vão escolher o tema, é um tema para cada grupo. Então, quem chegar primeiro escolheu. Não sei falar para vocês qual é mais difícil, qual que é mais fácil, porque na minha visão global do assunto, todos têm o mesmo nível de dificuldade, tá bom? Então, se vocês quiserem já começar se comunicando, já começar a fazer a formação do grupo, fazer um grupo de WhatsApp, aí vocês vão fazendo aí. Certo? Talvez entre mais pessoas pelo intercâmbio. Ah, meu Deus, pode parar de entrar pessoas aí, porque agora já fechou. Muito trabalho para corrigir. Tô brincando. Mas então tá bom. Se entrar mais pessoas, aí ou a gente faz mais grupos, ou faz mais pessoas por grupo. Vai até às 18 horas de hoje. Ai, senhor! Não quero mais 15 mil alunos, não, gente. O problema não é um monte de aluno, o problema é um monte de trabalho para corrigir. Então, tá certo. Beleza. Então, essa parte do
do trabalho, do estudo de caso, da divisão de grupos, tá tudo ok? Sim, professora. Sim. Conseguiram acessar a planilha? Estão tentando acessar a planilha aí para ver se dá para editar? Sim, dá para editar? Sim, então tá. Eu consegui aqui também, prof. Conseguiu? Ah, então beleza. Então já podem, quem quiser ir preenchendo, ou então prestando atenção no resto da aula. Tá. Agora vamos lá para a produção do vídeo. Então, o que vai ser essa produção do vídeo? Então, vocês vão elaborar o vídeo sobre o processo que vocês fizeram no estudo de caso, tá bom? O grupo vai ser o mesmo do estudo de caso, certo? Então, vocês vão elaborar um vídeo desse processo. O que deve conter no vídeo? Deve conter o fluxograma do processo, indicando a geração dos resíduos, os tratamentos convencionalmente utilizados, uma ideia de como aplicar a economia circular no processo. Aí vocês colocam lá de forma escrita no vídeo a universidade, o curso, a disciplina, o nome dos integrantes do grupo e o nome da professora, tá bom? Lembrando que não é aceito cópia de material. Se vocês querem colocar no vídeo, por exemplo, um pedacinho de um vídeo, alguma coisa assim que já tem na internet, claro que é livre, né? Vocês podem colocar. O que não pode acontecer é copiar na íntegra um material, tá bom? Isso não pode acontecer. O que o vídeo deve ser? Ele deve ser didático e dinâmico e que tem que despertar o interesse de quem está assistindo. Então, para isso, vocês utilizem a criatividade, porque vocês vão ter no máximo 5 minutos para mostrar tudo isso, certo? E 5 minutos é pouco para mostrar tudo isso e é muito para uma pessoa que está assistindo lá no Instagram. Então, por isso é um vídeo rápido, só que vocês têm que tentar mostrar tudo isso que eu falei para vocês, tá bom? E tem que ser dinâmico, a pessoa tem que, tipo assim, tá passando ali, viu e começou a assistir e não consegue parar de assistir até o final do vídeo. Então, essa é a intenção do vídeo, tá bom? E a intenção desse vídeo é tanto de que outras pessoas conheçam esses processos, né, mesmo que de forma geral, mesmo que de forma muito simplificada, que os alunos que ainda não fizeram essa disciplina já tenham aí um spoiler do que é essa disciplina, do que a gente vê na engenharia química, divulgar o nosso curso, né? Então, essa é a intenção. E quando vocês estiverem fazendo o vídeo, com certeza vocês vão estar aprendendo mais sobre o assunto. Então, o vídeo ele deve ser divulgado lá no Instagram, vocês vão me marcar, então, todos aí que já fizeram disciplina comigo, eu acho que já sabem meu Instagram, é pri.diasmb, apesar de eu me chamar Silvia, então, minhas redes sociais aí está como Priscila, porque meu nome é Silvia Priscila. Marcar aí o CAENC, que nós temos aí o presidente do CAENC nessa disciplina, senhor Raul, e marcar todos os integrantes do grupo. Pode só um integrante do grupo postar o vídeo e marcar os outros, tá bom? Não precisa todos postarem o vídeo, certo? O vídeo, ele vai ter que ser postado até o dia 16 de agosto, tá? Então, pode postar antes ou no máximo até o dia 16. Então, eu tô sabendo que vai chover de gente postando no dia 16, mas tudo bem, no máximo até o dia 16. Então, muito importante, ao postar o vídeo, vocês vão encaminhar um e-mail para mim, avisando que o vídeo foi postado. Pode ser um e-mail ou um WhatsApp, tá bom, gente? Às vezes até o WhatsApp às vezes eu vejo mais rápido. Às vezes sim, às vezes não, porque às vezes meu celular passa o dia inteiro com o meu filho, e daí às vezes ele sai do WhatsApp, eu preciso do celular para reconectar no computador. Mas, enfim. Aí vocês vão mandar um documento para mim no e-mail, assinado de forma digital, né, já que o grupo não vai se reunir presencialmente, contendo autorização para divulgação do vídeo produzido. Então, esse documento vocês só vão dizer que vocês autorizam aí a divulgação do vídeo. O vídeo de vocês não precisam aparecer no vídeo, pode ser só a voz de vocês, ou então nem a voz, se vocês escreverem de forma que todos consigam ler, de forma que fique legal, fique visível, que dê tempo, tá bom? Então, como eu falei para vocês, o vídeo tem que ser criativo.
tá? Então, usem a criatividade de vocês, que vocês têm muito mais do que eu, certo? Então, agora, como que vai ser a nota final da disciplina? Então, a nota vai ser a soma entre as notas da lista de exercício, da produção do vídeo, do estudo de caso. Cada uma dessas notas vai ser multiplicada pelo seu peso, lista 15%, vídeo 30%, estudo de caso 55%, certo? E o aluno que não atingir a média final vai ser feito um exame, e no exame vai ser feito essa média aqui, tá bom? Então, no exame, a nota final, que é calculada dessa forma, é multiplicado por 0,6, tem um peso de 60%, e a nota do exame tem um peso de 40%, certo? E aqui é importante que, se a nota for maior ou igual a 3,3 menor do que ou igual a 5,9, então a nota do exame vai ser calculada dessa forma. Agora, se o aluno tirar a nota menor, média final, menor do que 3,3, aí ele tem que acertar 100% do exame para poder ser aprovado na disciplina. Agora, aqui eu coloquei para vocês as datas dos encontros síncronos. Só que esses encontros, na verdade, são as reuniões que a gente vai fazer com cada grupo. Por isso, eu coloquei aqui as datas, porque são datas que eu planejei, mas pode ser que não ocorra exatamente nesse dia e nem exatamente no horário da aula. Por isso que eu pedi para vocês preencherem lá se vocês fazem estágio ou não fazem estágio, tá bom? Principalmente nos dias que caíram aqui nas terças-feiras, nesses dias eu já sei que toda semana eu tenho reunião da coordenação que pega parte do horário da nossa aula. Então, mesmo que caia esse apoio que eu coloquei aqui caia na terça-feira, então, provavelmente a gente pode até fazer na terça-feira, mas não no horário da aula, porque eu vou estar em reunião no horário da aula. Então, assim, eu preciso colocar lá no plano de ensino, até que eu não finalizei ainda o plano de ensino. Tá muito difícil finalizar o plano de ensino com esse período de flash. Então, eu preciso lançar, mas o mais importante é a carga horária. Eu tenho certeza que essa carga horária de encontros síncronos até vai passar do mínimo exigido, porque eu planejo ficar meia hora conversando com vocês, mas pode ser que tenha grupos, tenha dias que eu passe mais de meia hora com cada grupo conversando, tá bom? E mesmo assim, meia hora com cada grupo já passa da quantidade de carga horária de aula, né? De carga hora-aula. Então, vai passar aí do mínimo exigido para encontros síncronos. Então, vai estar lá no plano de ensino os encontros síncronos, mas lembrando que eu não vou estar lá no link para todo mundo, vai ser as reuniões que eu vou marcar com vocês, com cada grupo. Então, eu vou estar conversando com cada grupo, os grupos já vão saber o dia e o horário da reunião, e são esses os nossos encontros síncronos, tá bom? Aqui tem o meu e-mail, todos já sabem, tem o meu WhatsApp também, tá? Então, como eu falei para vocês, pode ser que no WhatsApp, às vezes, eu demore um pouquinho para responder. Normalmente, eu estou conectado no WhatsApp aqui no computador, mas às vezes ocorre de cair a conexão do celular, alguma coisa assim, eu precisar entrar de novo no WhatsApp. Se eu não tiver com o celular na mão, tiver uma criatura que às vezes posta alguns stories bem estranhos lá. Gente, tipo, apareceu algum story estranho lá no Instagram, no Facebook, foi meu filho que postou, tá bom? Então, por isso, tentem entrar em contato comigo pelo WhatsApp só se for realmente muito necessário, porque senão enche minha caixa de entrada e às vezes tem alguma mensagem muito importante lá que eu acabo não vendo, não respondendo, porque tem muitas mensagens, tá bom? Não é que eu não quero responder, mas é que se não for muito urgente, tenta esperar o atendimento, né? Falando nisso, os atendimentos serão às segundas-feiras, de manhã, das 10h20 às 11h10 da manhã, e também segunda-feira de tarde, da 1h50 às 3h30 da tarde, tá bom? Então, serão esses horários de atendimento, certo? E agora aqui, o que eu quero falar para vocês é que vocês façam o gerenciamento do tempo de vocês, tenham consciência que esse período, ele está mais curto do que um semestre e mais curto do que o período passado, que já foi uma loucura. Então, assim, eu não estou falando que vocês não são capazes, por exemplo, de fazer as disciplinas que pegaram. Eu nem sei quais disciplinas cada um pegou. Mas nós somos seres humanos e a gente tem uma capacidade. A gente precisa dormir, a gente precisa comer, a gente precisa respirar, precisa ter um mínimo de lazer possível para o nosso cérebro funcionar. Então, pensem que vocês precisam fazer tudo isso. E outra coisa,
vocês não estão atrasados com nada. Eu acho, assim, que muitas pessoas estão aí com essa sensação de que estão atrasados. Gente, o mundo inteiro está passando pelo mesmo problema. Ninguém está atrasado, está todo mundo no mesmo tempo. Infelizmente, né, algumas pessoas estão passando por esse momento de forma mais difícil ainda, porque algumas pessoas perderam seus empregos, algumas pessoas, né, não têm a mínima condição de sobrevivência. Graças a Deus, eu acho que todos que estamos aqui temos um lar, temos uma família, a gente ainda está numa condição mais privilegiada. Então, vamos tentar, né, viver de forma leve, tentar levar as coisas, tentar fazer somente as coisas o que é humanamente possível, né, porque tem gente aí que o período passado fez algo, assim, inacreditável, mas a custa de quê, né? A custa, às vezes, da própria saúde, do próprio bem-estar, do sossego. Então, lembrando que a gente não está atrasado, tá bom? O que nós estamos fazendo agora? A gente tem que viver, né? A gente está vivo, a gente tem que agradecer a Deus que estamos vivos. Então, vamos tentar realmente viver e não só sobreviver. Então, se vocês pegaram aí muitas disciplinas que vocês acham que não vão dar conta, ou que vão dar conta a custas de não dormir, a custas de tomar remédio, a custas disso, daquilo, vale a pena, tá? Então, eu quero que vocês reflitam sobre isso, pensem muito bem sobre isso, e desejo a vocês aí bons estudos nesse período que vai ser realmente muito corrido, gente, muito corrido mesmo. E para o que precisarem aí, contem comigo, tanto para minha disciplina, como para qualquer coisa aí que vocês precisarem, tá bom? Tem alguma dúvida? Alguém tem dúvida? Não? Já começaram a preencher a planilha lá? Sim? Ai, meu Deus, agora eu fiquei curiosa. Deixa eu ver aqui, já libero vocês, espera aí. Deixa eu ver. Gente, vocês são rápidos demais, né? Vocês não estavam nem prestando atenção no que eu estava falando. Deixa eu ver aqui. Oba, tem uma galera. Não é oba porque não faz estágio, tá, gente? Aqui, quando não faz estágio, para mim é muito mais fácil para conseguir horários. Então, vamos ver os grupos. Já temos um grupinho. 2 grupinhos. Muito bem, pessoal. Então, gente, ó, o que eu quero falar para vocês, que os nossos encontros, eu espero que vocês já tenham pesquisado sobre o assunto para a gente ter o que discutir, tá bom? Porque eu tentei marcar, assim, aquelas datas, claro que a gente vai mudar, mas eu pretendo, mesmo não sendo exatamente no mesmo dia, ser naquele período, tá bom? Para que seja, assim, por exemplo, antes da entrega de tal etapa, porque vocês têm dúvidas sobre aquela etapa do trabalho, vocês já tiram as dúvidas e já podem entregar, certo? Se vocês não tiverem nem começado aquela etapa, vocês não vão ter dúvida, eu não vou poder ajudar com nada, tá bom? Ok. Gente, outra coisa também, belezinha, Raulzinho? Outra coisa também, eu vou tentar postar para vocês toda semana, por exemplo, assim, o conteúdo da semana já na terça-feira. Então, na sexta eu não posto, mas é porque eu já postei na terça-feira, tá bom? A não ser alguma semana que esteja muito corrido, que eu não consiga preparar, enfim, né? Apesar de eu ter gravado as aulas no semestre passado, algumas aulas eu vou regravar, ou vou mudar slide, tá? Então, eu vou estar fazendo algumas alterações aí, às vezes eu não consigo o tempo, mas eu pretendo, porque se eu posto na terça-feira, vocês têm mais tempo para fazer esse gerenciamento do tempo de vocês, para vocês conseguirem estudar, do que se eu posto na terça e na sexta-feira. Tá bom? Então, gente, se não tem mais dúvida, como eu falei, estou à disposição de vocês, tem os horários de atendimento, mesmo assim, se é caso de vida ou morte, vocês podem me procurar em outros horários, tá bom? Eu vou sempre tentar atendê-los o quanto antes, da melhor forma possível, certo? E estamos aí, beleza, pessoal? Vou parar a gravação agora e depois eu coloco lá no Moodle para vocês. Essa aula